Bom dia, bom dia. Cheguei! Sexta-feira. Ai, guris, eu vou ter que tomar um cafezinho. Me atrasei. Até pro café. Olha ali. Bom dia, dá um bug no filtro, né? Que a gente coloca um filtro pra pele ficar, né, mais lisinha. E aí vai tomar café. E aí buga o filtro. Como é que vocês estão, gurias? Como é que passaram a semana, assim? Essa semana me deixou bem cansada. Confesso pra vocês. E vocês? Tô aqui resistindo a semana. Bom dia! Ó a Lise por aí, tá na praia ainda? Tá me assistindo da beira da praia? Sensacional! Ó, a Denise também por aí, bom dia. Duas Denise na mesma hora ali. A Joyce, Kelly, sextou, hoje é sexta-feira de perguntas e respostas. Voltamos para o nosso ritmo normal. Já tem aqui, já tem? Não, é aqui embaixo, aqui no meu celular tá aparecendo aqui, tem uma caixinha com ponto de interrogação. É só clicar ali e mandar pergunta. Eu vou dar prioridade por abrir ali a caixinha. Ontem foi um dia mara. Muito bom. E eu vou responder vocês. Não temos tema, pode perguntar qualquer coisa. Obrigado. Mamita Caprichosa disse que eu tô linda. Eu gosto de combinar esse brinco com essa blusa. Eu só tenho essas peças dessa cor, então eu vou usar sempre juntas. Ai, agora como é que eu como isso aqui? Estou fazendo destralhe da casa e do ateliê essa semana. A máquina de bordar com defeito, aproveitando para limpar a gaveta, muito bom. Isso aí, a gente tem que aproveitar para fazer outras coisas, né? E vai passando o tempo mais rápido também enquanto a gente espera, né? O alarme voltar às 8 para ver o clubinho não tem preço. E a pessoa mastigando. Que deselegante. Tava vendo a aula de coleções do curso. Junta a aula de coleções com a aula do portfólio, dá um boom na cabeça. E como a gente começa a ficar mais criativa quando começa a pensar em coleções dos nossos produtos. É muito legal. Deixa eu ver que já tem pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Como funciona o suporte do Profissionalize? É a pergunta, tá? O Profissionalize tem o suporte no grupo do Facebook, que tem pessoas que têm preferência por colocar a pergunta lá, e sempre que é uma pergunta mais elaborada, né, uma pergunta que a pessoa precisa me contextualizar, então ela vai escrever mais, vai ficar um texto mais longo, aí eu sempre oriento a colocar esse tipo de pergunta no grupo do Facebook, que aí eu sento para responder, eu leio com calma e eu respondo com calma e aquela conversa fica concentrada ali porque existe um contexto dentro daquela dúvida, entende? Então fica mais fácil para a pessoa depois localizar lá dentro do grupo do Facebook e poder visualizar sempre que precisar. E tem o grupo do Telegram, né? Que são para dúvidas mais rápidas, mais pontuais, alguma coisa que tu tá colocando em prática e ali no dia e quer fazer a pergunta, né? E aí tem esses dois canais de suporte. Rola uma troca entre as colegas, então às vezes a experiência de uma acaba
ajudando a outra, a pergunta de uma acaba ajudando a outra também. São esses dois canais de suporte que a gente tem para o Profissionalize. Vai abrir do início do ano, né? Esse ano não tem ainda, de novo. A gente fez a última turma, nem me lembro, foi agora, em outubro, eu acho. Outubro, novembro, não me lembro. Foi por agora a última turma. Oxi, vocês são ligeiras. Tem aqui não sei se é uma pergunta, também não entendi qual é o contexto, que é a dificuldade à divulgação, mas aí eu não... Deixa eu ver aqui, ó. Minha maior dificuldade é a divulgação. Eu não sei por onde... Sabe assim, quando a pergunta ela fica muito aberta, assim, fica difícil pra gente que tá do outro lado tentar responder, porque eu não sei qual ponto abordar, porque tem muita coisa para falar sobre divulgação, né? Mas divulgação é tu fazer o máximo de pessoas possível saber daquilo que tu faz. Tu pode divulgar pelo Instagram, pelo Facebook, pelo status do WhatsApp, em grupos de WhatsApp, de repente da tua região, se tu tem um grupo de condomínios, tem um grupo da igreja que autorizem, né, essa divulgação, ou próprio boca a boca, né, falar para as pessoas aquilo que tu faz. Enfim, divulgar é fazer o máximo de pessoas saber daquilo que eu faço. Se eu fico quietinha, não tem como as pessoas saber do que eu faço. Ou se eu fico esperando fazer uma coisa muito perfeita, muito dentro de uma regra, sei lá, acaba que eu me travo e também não faço o que eu preciso fazer. Então tem que começar a falar por todos os canais que tu tiver, né, aquilo que tu faz. Não sei se eu consegui contextualizar, mas vamos lá. Na ordem aqui. Ontem uma moça falou que não ia comprar por causa do frete. Como conduzir essa conversa? Gente, nem sempre a gente vai fechar a venda quando o cliente acha que o frete é um empecilho, tá? Eu já deixei de vender por causa do frete também. Não é 100% das vezes que a gente consegue contornar a situação. Eu não sei quanto deu o frete dessa pessoa, né? Às vezes, se não é tanto, a gente até consegue argumentar, né? Pois é, mas é que tu vê, se tu fosse pagar uma entrega dentro da tua cidade mesmo, sairia em torno de 20, 25. Agora eu não sei se o frete da pessoa deu 75, 80 reais. Pode ser que a pessoa realmente não estava esperando, principalmente dependendo do valor da compra dela. Então, assim, tem que conduzir do mesmo jeito que a gente estuda dentro do curso, né? Que eu sei que tu é da mentoria, então estou te instruindo dessa forma. A condução, só que não existe nenhum vendedor que tenha 100% de taxa de conversão. Os melhores vendedores têm em torno de 20%, 25%, 30%, assim, ó, excepcional. Taxa de conversão é uma coisa que exatamente sobre isso que fala o funil de vendas, né? É um volume grandão de pessoas no início para chegar a um volume pequenininho de pessoas no final. Então, isso aqui é a taxa de conversão, né? A gente não consegue... Eu não sei a conversa, olha que difícil, né? Eu não sei quanto era a compra dela, eu não sei quanto deu o frete dela, eu não sei... Vocês têm que contextualizarem, né? Eu sei que aqui o espaço é pequeno, mas nesse caso, assim... pensando assim, o que eu falaria, mas é que entende que eu iria te instruir se a compra fosse alta em relação ao frete, ou se a compra é compatível com o valor do frete, ou se o frete é muito baixinho que possa ser comparado com uma entrega local. Tem diferentes maneiras, né, dessa conversa para que eu saiba como conduzir
Que o que eu posso falar para essa pessoa? Porque é um diálogo, não é um script, né? Vendas é um diálogo, não é um script. Então a gente tem que entender o contexto para conseguir saber como conduzir. É verdade. Perfeito. No grupo a gente consegue entender melhor a situação. Quando você fala de coleções, o que significa? Coleções é um conjunto de produtos que tenham um mesmo tema. O tema não significa que seja só a estampa ou, sei lá, personagem, mas significa também um contexto de uso. Por exemplo, eu posso ter uma coleção hora do banho. Aqui no ateliê a gente tem uma coleção hora do banho, e aí tudo que for para hora do banho faz parte dessa coleção, entendeu? Toalha de banho, paninho de higienização, sei lá, qualquer coisa que eu tiver além da toalha do banho que seja para hora do banho, porque às vezes eu posso também revender algum outro produto, né? Ou enfim, eu posso juntar tudo isso. Eu tive uma coleção que foi a que iniciou a live do clubinho. Eu fiz o primeiro clubinho para contar sobre aquela coleção que era Baby Baba. Lembra que era paninho de boca e babador? Era uma coleção. E aí o kitzinho do babador com 2 paninhos de boca. E aí era de todas as cores, de todas as estampas, mas aquele kit era daquela coleção. Eu posso ter uma outra coleção que vai ser pelo estampa, né? Então, sei lá, e a gente vai criando contextos para os nossos produtos, criando histórias para envolver esse grupo de produtos que fazem parte daquela coleção, exatamente como a moda ou como as empresas, às vezes, de cama, mesa e banho, que trabalham com coleções, a mesma coisa. Só que aí a gente vai trazer histórias, né? Eu tenho agora a coleção, na verdade a linha de produtos, né? A Eco Baby é uma linha de produtos, e tem diferença de linha de produtos para coleções. Então, quando a gente entende esse contexto, a gente fica mais criativa para trabalhar os nossos produtos. Porque aí a gente traz um dos elementos daquela história que a gente criou para aquele conjunto de produtos e consegue ter uma ideia para colocar naquela coleção que represente aquela parte da história, enfim, a gente fica mais criativa. Vamos lá, uma coleção floresta, por exemplo. Posso ter meus... Claro, sejam mais criativas nos nomes, eu estou usando exemplos aqui, né? Às vezes nem eu sou muito criativa nos nomes, porque é difícil criar nomes toda hora. Mas eu tenho uma coleção que chama Bons Frutos, por exemplo, que são as frutinhas. Aí dentro da coleção tem 5 tecidinhos ali que fazem parte daquela coleção, que são de frutinhas, e o nome da coleção chama Bons Frutos. Então, quando eu vou apresentar aqueles produtos, eu digo que eles fazem parte daquela coleção. E aí eu consigo ter peças, apresentar as minhas peças de uma forma que o cliente consegue fixar melhor, porque é sensacional. O cliente chega no WhatsApp dizendo: eu queria a coleção Bons Frutos, eu queria a coleção campestre, eu queria, porque daí eu divulgo com os nomes, né? E o cliente chega: eu queria o kit da coleção Anil. Eu acho sensacional, porque Anil não é o nome comercial daquela estampa, fui eu que criei. Então aquilo já cria, né, uma caixinha minha dentro da mente do meu cliente. Gente, numa feira, uma artesã ensinando a calcular o produto vezes 3. Ainda temos muito trabalho pela frente. Vamos lá. O Profissionalize não tem, assim, nada de muito diferente da mentoria. Ele é uma nova geração. Ele é
uma continuação do trabalho que eu vinha fazendo, porém, porque a gente, enfim, precisou ajustar, né, algumas coisas. Faço bonecas e tenho dificuldade de reconhecer os nichos e momento, o nicho e momento. Bom, boneca, assim, guria, sério, eu comprei o livrinho da Tilda, eu comprei... Ai, peraí. Comprei o livrinho da Tilda, eu tô louca pra começar a fazer. Eu acho sensacional trabalhar com boneca de pano, vocês não têm noção. Talvez eu vá trazer algumas coisas dentro desse contexto mais naninhas, né? Até apresentar a Tilda como a mini Tilda, sei lá. Ainda tô trabalhando nisso. Porque eu já criei novas coleções na minha cabeça. Ai, gurias, eu queria ter tempo de ficar assim, ó, o dia inteiro trabalhando nisso. Eu já criei ideias de novas coleções, que são baseadas em outro contexto que não é nas estampas, como eram as coleções antigas. E isso vai me permitir explorar mais a minha criatividade, inclusive, e trazer novos produtos dentro das coleções. E tem a ver com essa ludicidade das bonecas e desse contexto todo infantil. Enfim, boneca é algo muito sensacional e eu fico impressionada com a quantidade de pessoas que fazem bonecas, que aparecem no meu perfil dizendo que não sabem como agregar valor, que não sabem como comunicar, que não sabem como... Eu fico impressionada, porque eu sou tão apaixonada. A boneca, ela pode ser uma boneca decorativa, né? Então ela fazer parte da decoração do quartinho do bebê. Ela pode ser uma boneca que seja uma naninha, ela pode ser uma boneca que seja de brincar. Ela pode ser uma boneca decorativa, já falei. Então assim, olha aí como pensar no produto em coleções ajuda a gente, né? Tu tem as definições específicas para um conjunto de bonecas, tu consegue apresentar elas de formas diferentes. Para que são as tuas bonecas? São para brincar? Elas trocam a roupinha? Elas fazem parte da primeira infância? Por que é bom para a criança ter uma boneca de pano ao invés de uma boneca de plástico? Tu já pesquisou sobre o teu produto? Tu já pesquisou sobre o que as pessoas, os que são mais especialistas em educação infantil ou linhas de educação infantil, o que elas falam sobre isso? Porque, gente, eu já pesquisei. Cada vez que eu pesquiso, me dá vontade de parar tudo e fazer boneca. E vou tentar encaixar aqui de algum jeito. Boneca de tecido é tudo de bom. É o lúdico, ela é macia, ela cria essa conexão afetiva com a criança. Muitas vezes, gente, eu fiz um ursinho pro meu filho, um ursinho. E ele é grudado naquele ursinho. Desde que eu fiz o ursinho para ele, ele dorme, acorda, onde ele vai, ele leva. O ursinho tá na cama dele até hoje, assim, porque cria uma conexão muito mais do que esses outros bonequinhos de plástico. Então, tem que entender qual é o contexto do teu produto. As coisas não podem ser aleatórias. Eu vivo falando isso para vocês e dentro das nossas conversas a gente percebe, né? Quando eu faço uma coisa aleatória, é só uma boneca de pano, tá, mas e aí? Agora, quando eu trago para um contexto, quando eu entendo para que é cada uma, separo as minhas bonecas por linhas, crio coleções. Eu faço boneca para brincar, tem troca de roupa, a criança interage com a boneca, tem sapatinho, olha só. Imagina o que é para uma criança. O coração até acelera aqui, gente. Vocês não têm noção. É que assim, a gente perdeu um pouco a referência da infância, a gente acha que é muito tecnológica, mas não é. Meu filho, ele tem 8 anos,
E ele vira os aplicativos de ponta cabeça. Antes de saber ler, ele já sabia usar aqueles negócios. E ele é apegado com esse ursinho que eu fiz para ele. Então, tem uma conexão diferente. E se for menina, então... Se for menina, que dá para trocar roupinha, que dá para botar um lacinho, que dá... Gente do céu! E aí pode trocar roupinha, a boneca de pano é mais maleável, é mais macia, né? Não tem aquela dificuldade. Comecei com bolsa de crochê, o dia que eu fiz uma boneca de crochê eu larguei as bolsas. Ai, olha, eu tenho um coelhinho de plástico que tem 50 anos de idade, está comigo desde sempre. É um objeto afetivo, né? Então é isso, contextualiza, mostra, né? Conta histórias. Gente, não tem como vender boneca sem contar histórias. A boneca faz parte do universo infantil. O universo infantil é recheado de ludicidade. Então, o produto nunca é o produto, o ateliê, aí vem a parte do posicionamento. O ateliê não é só uma coisa largada, perdida, a gente tem que começar a contextualizar o nosso universo. Então, o meu produto faz parte de um universo. Qual é esse universo que eu estou construindo para o meu produto? Isso é posicionamento. Não saber colocar o preço, eu tenho uma solução para os seus problemas. Seus problemas acabaram. Tem que aprender a precificar agora, né? Vamos ver. Estou com encomendas atrasadas e não posso deixar de pegar novas encomendas. Alguma estratégia dá o prazo de entrega maior para as novas encomendas. Tu vai ter que sentar e fazer um plano de ação. Coloca na lista quais são os produtos que estão com a entrega atrasado. Eu tenho 10 produtos com a entrega atrasada, não sei quantos produtos tu tem com a entrega atrasada. Vê qual é o tempo de produção, tu sabe qual é o tempo de produção de cada um dos teus produtos? Olha como é importante profissionalizar o nosso negócio. Quando a gente faz a precificação e a gente tem um portfólio e a gente, para precificar, tira um tempo para cronometrar e a gente sabe mais ou menos quanto tempo a gente leva para fazer cada um dos produtos do nosso portfólio, tu consegue saber exatamente qual é o tempo de produção que tu precisa para colocar a tua agenda para entregar os atrasados, né? E aí, tu vai saber qual é o prazo de produção que tu precisa dar para os próximos pedidos. Então, gente, gente do céu, a agenda é algo que a gente tem que controlar de perto. O prazo de entrega, ele sempre depende daquilo que a gente já tem na frente para fazer. E a gente consegue saber quanto tempo a gente precisa fazer aquilo quando a gente tem cronometrou o tempo de produção de cada produto. E aí, porque assim, se eu tenho 10 produtos para fazer, cada um dos produtos leva 2 horas para fazer, eu sei que eu vou precisar de 20 horas para fazer. Se eu tenho uma janela de produção de 5 horas, eu vou precisar de uma semana para colocar essas encomendas que estão atrasadas em dia. Entende como fica racional para a gente tomar essas decisões e fazer essa organização? Dessa forma. Senta e planeja, mas faz isso agora, porque se entrar uma encomenda hoje, tu já sabe, já tem uma clareza na tua mente, tu não vai ficar apavorada, desesperada. Eu demoro para fazer uma boneca, mas demora quanto tempo? Quanto tempo demora para fazer uma boneca? Tem que cobrar pelo tempo de produção. Uma boneca artesanal não é concorrência para uma boneca industrializada. E mesmo assim as industrializadas conseguem ser muito caras muitas vezes. Olha vocês. Uma boneca... Gente, pelo amor de Deus. Dificuldades para montar as estratégias combinadas com postagens. Alguma dica de como organizar as ideias? Olha aí, como é que eu vou saber? Deixa eu tentar contextualizar. Dificuldade para montar estratégias combinadas com as postagens.
Gente, que tipo de estratégia será que tem que combinar com as postagens? Bom, postagens, postagens é a construção do teu diálogo com o teu público-alvo. Tu pode planejar, então, por exemplo, um dia tu planejar 7 postagens que vai ser a semana, então tu não vai precisar pensar todos os dias o que postar, tu já vai ter uma semana programada. Ah, tal dia eu vou postar uma foto de uma toalha, eu vou falar sobre a toalha, eu tô usando o meu exemplo dos meus produtos, tá? Outro dia eu vou mostrar uma foto de um kit, e eu vou falar sobre o ponto que eu vou abordar na minha comunicação vai ser esse. No terceiro dia eu vou postar um Reels, que eu vou fazer um videozinho rapidinho mostrando algum detalhe de alguma coisa, e aí eu vou planejar, eu posso planejar a cada 7 dias, a cada 15 dias, né? Quanto mais experiência eu tenho com isso, quanto mais eu faço isso, né? Vai ficando mais fácil de fazer para um período maior. Mas se tu começar com 7 dias, que é uma semana, já tá sensacional. É fácil de pensar em 7 postagens, 7 ideias, porque daí tu não vai ficar no dia pensando assim, eita, ainda bem que o vidro tava fechado, um bichão. Tu não vai precisar, tá, o que eu vou postar hoje? Meu Deus, e agora? Tu já te organiza, tu já faz as fotos que tu precisa, tu já faz os videozinhos que tu precisa, deixa tudo organizado. Agora, eu não sei se eu entendi exatamente o que é combinar postagem com a estratégia. Se quiser complementar aqui. Não, deixa eu voltar aqui. O Profissionalize o seu ateliê serve para outros nichos? Serve. Serve para qualquer tipo de negócio artesanal. Eu tenho alunas de diferentes nichos dentro do Profissionalize seu ateliê. Tem quem venda peças, tem quem venda peças utilitárias femininas, tem quem venda roupa, tem quem venda crochê, tem quem venda enxoval de bebê que nem eu. Serve para diferentes nichos. Laços e acessórios. É para negócios artesanais. Eu vou priorizar as perguntas aqui da caixinha, tá, gurias? Eu tô indo na ordem. Meus vizinhos não sabem o que eu faço. Como fazer para eles saber? Será que é essa a pergunta? Qual é o nível de relacionamento que tu tem com os teus vizinhos? Porque se é aqueles vizinhos que a gente se conversa, é só falar. Começa a botar o teu produto dentro de uma sacolinha e a cada vez que tu encontra um vizinho, tu mostra o que tu faz, mostra o teu perfil, sei lá, faz um cartãozinho. Eu fiz um cartão que eu queria mostrar pra vocês hoje. Eu vou ver se o Thiago pega pra mim. Amor, tá me ouvindo? Patrícia? Deixa eu ver se alguém me escuta. Tá ouvindo a live, amor? Patrícia? Pede pro Thiago pegar os cartãozinhos pra mim dentro do carro. Pode falar, cara. Pode pedir pro Thiago pegar os cartãozinhos pra mim dentro do carro? Tá. Obrigada. Quero mostrar pra você. Fala lá. Por exemplo, eu aqui, eu tô morando há poucos meses, né? E eu ainda não conheço muito meus vizinhos, sabe? Mas os poucos que eu conversei já sabem o que eu faço. Eu já falei o que eu faço pro carteiro que vem entregar a carta aqui, pro... Assim, toda vez que eu tenho oportunidade de falar com alguém, eu falo que eu faço enxoval de bebê. Eu digo que tem o perfil da minha cultivar. Eu não sei. Eu acho que não é a mesma pessoa, Fê. Acho que tá confundindo. Então, ou tu coloca um banner na frente da tua casa, que funciona também. Pode colocar que o atendimento é pelo perfil do... Obrigada. Que o atendimento é pelo perfil do Insta ou pelo WhatsApp, entendeu? Coloquei um banner no meu portão e os vizinhos sabem que eu faço isso mesmo. Tinha, mas não era a Patrícia. Eu tive a primeira foi a Camila, depois foi a Cláudia e agora a Patrícia. A Cláudia durou um pouquinho tempo.
Olha aqui, ó. Eu fiz um bem simples, olha aqui, ó. Tem a minha logo, tem o meu perfil, que é esse aqui, porque eu vou divulgar nas feiras, né? Enfim, o plano. Ai, meu Deus, como é que a pessoa quer fazer network e fala isso? Vamos lá, de novo. O plano... Plano networking vai começar amanhã. E aí aqui tem meu Insta daqui desse perfil, né, que eu falo sobre empreendedorismo, sobre negócios artesanais. E aqui tem o perfil da Cultivar também, para a pessoa saber que eu tenho uma marca de enxoval de bebê. Então dentro eu tentei fazer ele mais minimalista, com pouca informação, mas eu tenho uma logo dourada e uma logo colorida, que são dois negócios diferentes, né? Então, mas por quê? Sou Carla Noronha, tá aqui o meu cartão. Dá uma olhadinha nesse perfil. Ah, gente, quem não comunica se estumbica. Não tinha um personagem antigamente que falava isso. O prano é trabalhar, é esse aí o prano. Sexta-feira a pessoa já tá assim, o que tem dentro dessa caneca? É falar, gente. É falar, é se comunicar, é fazer todo mundo saber. Bota as pessoas... Ah, eu não conheço. Quem conhece, então? Pega a vizinha. Sabe aquela vizinha? Que é a relações públicas do bairro? Pega aquela vizinha. Mostra pra ela. Pede pra ela espalhar a notícia. Muito bom. Ai, deixa eu ver agora. Sumiu a pergunta. Como assim, gente? Subiu a pergunta. Qual seria o mínimo de tempo adequado para a janela de produção e vendas e etc. para vender 5 mil por mês? Para vender 5 mil por mês, o ateliê tem que ser tua única fonte de renda, não pode ser renda extra. Embora tenha exceções, porque da Joyce a renda extra ela já fez mês com mais de 10 mil. Então tem exceções. Mas é no geral, tá? Para tu ter uma meta mensal de 5 mil reais, o ateliê tem que ser tua única fonte de renda. O ateliê sendo a única fonte de renda, eu acho que o ideal é uma janela de produção de 5 horas. Pode ser menos, pode ser 4, pode ser mais, pode ser 6. A gente tá partindo de um ideal, mas o ideal nem sempre é o real, tá? É só uma idealização. Olha lá, ó, isso mesmo, só a noite é a Joyce. A Joyce é um exemplo aí pra gente, né? De determinação, de força de vontade, de fazer acontecer. Foi lá e fez. Muito bom. A Joyce, durante o dia, ela trabalha num posto de saúde. E à noite, final de semana, ela trabalha no ateliê. E ela... Ai, a história da Joyce é sensacional. Tem uma live com ela aqui, que a gente já... Não, tá no YouTube, mas eu vou colocar o link depois nos stories para vocês assistir, porque é realmente muito legal. Assim, quando a gente se determina para fazer alguma coisa, né? Ela entrou no curso, na mentoria, né, que é da turma antiga, tirou um tempo ali para se dedicar à precificação, fez tudo certinho, e aí esse ano ela desceu o sarrafo lá nas estratégias. Aí ela só vendia local, uma cidade de 2.500 habitantes, só vendia local, aos pouquinhos, né, aplicando as estratégias dentro das redes sociais também. A Rose também consegue. Sim, a Rose, menina. A Rose trabalha, tem janela de produção de 1 hora, eu acho que a Rose tem. E a Rose faz milagre também. Então, assim, ó, tem um monte de exemplo de fazer acontecer, né? Então, a gente tem que se inspirar nesses exemplos. A gente tem que se inspirar quando alguém que tem uma realidade parecida com a nossa consegue fazer algo que a gente gostaria de fazer. Às vezes as pessoas... Já aconteceu, assim, algumas vezes, de eu colocar um depoimento, né? De alguém que fez um resultado, a pessoa dizer, eu acho isso impossível. Isso me dá gatilho. Eu me travo quando eu vejo isso.
E assim, a intenção é sempre motivar. Poxa, se alguém que tem uma realidade muito parecida com a minha conseguiu fazer o que eu queria fazer, é porque é possível de ser feito. Então, olha ali, ó. Tem uma janela de produção de 1 hora e faturamento de 3.000. As meninas do grupo são inspiração. Então, ó. Priorizem a caixinha de perguntas, tá? Então, o mínimo de tempo que eu acho para quem... Não, eu não gosto de falar, de colocar regra no negócio dos outros. Eu gosto de ensinar a pensar no negócio, tá? Então, cada uma de vocês é dona do próprio negócio. O meu papel aqui é dizer os porquês. Olha, tens que pensar nisso, baseada nisso, a partir desse ponto de vista, tens que levar em consideração isso e isso. Porque se tu tiver uma janela de produção de 2 horas para fazer 5.000, óbvio que o preço da tua mão de obra vai subir bastante, teu produto vai ficar mais caro, tu vai ter que te puxar mais no posicionamento, na comunicação para aumentar a percepção de valor do teu produto. Se tu tem uma janela de 5, 6 horas, a tua mão de obra vai ficar mais barata, teus custos vão ser diluídos por mais tempo, tu vai ter, né, um outro contexto. Nada é impossível. Vai, carrega. Olha aqui, tá demorando pra carregar, foi. Tô indo na ordem, gurias. Eu tenho que colocar o valor da hora de trabalho em cada peça que faço? Tem que colocar. Pelo tempo de produção, tu vai colocar o tempo levou 1 hora pra fazer, é 1 hora de mão de obra. Levou meia hora pra fazer, é meia hora de mão de obra. 1h30 e assim sucessivamente. Levou 5 horas pra fazer, são 5 horas de mão de obra. Só que não é só a hora da mão de obra, tem a hora dos teus custos do negócio também. Então, tudo que é a mão de obra e os custos são calculados por hora, e aí eu tenho que levar em consideração o tempo de produção da peça para chegar no preço de venda, para conseguir calcular as minhas metas, para conseguir organizar minha rotina de trabalho. E aí a gente vai organizando o negócio baseada sempre nos números. Sempre que a gente vai conversar alguma coisa que precisa tomar uma decisão para o negócio, sempre que eu estou orientando alguma aluna a respeito de algo que elas precisam decidir, a conversa sempre volta para os números. Porque se tratando de negócios, a nossa base para tomada de decisões são os números do negócio. Toda a estratégia que a gente vai trabalhar no negócio sempre é pautada nos números do negócio. Qual telefone é melhor para tirar foto do Insta? Minhas fotos não têm ficado muito boas, será? Olha, eu acho que assim, qualquer celular, hoje em dia, tem uma câmera boa para tirar foto. Por mais, uns têm uma câmera super boa, outros têm uma câmera boa. Mas nenhum deles tem uma câmera ruim demais que tu não consiga. Porque o segredo da foto não é só a câmera. É legal tu seguir perfis de pessoas que ensinam a fazer fotos de produtos. Porque sempre vai ter uma dica da iluminação, de como rebater a luz, de como pensar no contexto da foto. Mas a iluminação, né, ela conta muito mais do que a câmera, muitas vezes, né? Até um tempo atrás podia até ser que alguns celulares não tivessem câmera boa. Às vezes é também alguma coisa na configuração do celular que tu consegue. Mas no geral, os celulares de hoje em dia vão ter fotos boas se tu, por exemplo, ajustar a iluminação. Já dá um... E aplicativos também. Começa a aprender a usar aplicativos de edição de fotos. Porque tem muita coisa que a gente consegue corrigir nos aplicativos. Às vezes até uma foto que não ficou tão clara, eu consigo lá e dar uma clareada nela num aplicativo. Só tem que cuidar o uso dos aplicativos para não mudar as cores. Às vezes a gente vai colocar um filtro ou um efeito ou qualquer coisa e muda a cor do produto, né? E aí a pessoa tem uma expectativa de comprar uma coisa e quando chega em casa é diferente. Então a gente só tem que tomar cuidado com isso. Limpar a câmera também. Limpar a câmera também. Porque no dia a dia o celular na mão pega, né? É oleoso, é gorduroso e aí vai ficando ali na câmera.
Às vezes pega um paninho, sempre tem um paninho de algodão para passar na câmera antes de fazer a foto. Qual a melhor técnica de produção? Cortar e separar tudo antes e na janela de produção só costurar? Corte também faz parte da janela de produção. Depende muito do teu volume de vendas, tá? Quando eu tinha só o ateliê, eu fazia todos os cortes na segunda-feira, às vezes na terça de manhã, mas eu concentrava os cortes todos no início da semana. Eu cortava tecido, cortava manta, cortava tudo que precisava, eu ia separando, tinha umas prateleiras que eu ia separando os pedidos, já cortar todo cortadinho. Depois que estava tudo cortado, eu sentava para quiltar, para bordar, para colocar zíper. Então eu ia fazendo e no fim da semana eu tinha aquele lote de produtos prontos. E isso agilizou demais minha produção, tá? Então se tu tem esse volume, né? Se tu tem sempre a semana cheia, isso vai te ajudar. Deixa eu ver. Mas o corte entra na janela de produção. Então, para eu saber que eu vou tirar um dia só para cortar, eu tenho que saber qual é a minha meta da semana. Porque olha de novo, baseado na minha precificação, na minha meta, eu sei que quanto eu tenho que produzir naquela semana dentro da minha janela de produção diária. Então, o dia que eu tirei só para cortar, ele conta como produção também, dentro desse contexto. Então, produção eu tô com tecido aqui, que é só tecido, e do outro lado ele chega um produto pronto. Isso, tudo que eu fiz no tecido, desde marcar, desde cortar, desde bordar, desde fazer qualquer coisa nele, até estar aqui desse outro lado com o produto pronto, é produção da peça. Quais dicas para quem vai participar de feira? Leva bastante produto, leva mais produto do que tu pensa em vender, porque as vendas no presencial, as pessoas gostam de ter opção de escolha. Quando a pessoa está comprando no Instagram, por exemplo, eu nem preciso ter estoque, porque ela tem lá várias fotos, ela consegue comparar, ela consegue ter uma noção a partir de uma comparação com outras fotos, mesmo que a gente já nem tenha mais aquele produto, mas ela tem uma referência para comparação. No presencial, se eu tiver, sei lá, um organizador, vai levar o organizador, Amanda. Se eu tiver um organizador e esse organizador for branco, a pessoa pode amar branco, mas ela não tem com o que comparar. Agora, se eu tenho um branco, um azul e um laranja, ela tem aquela sensação na cabeça dela de que ela tá escolhendo, né? Isso no momento da compra, por incrível que pareça, faz diferença, a pessoa ter a opção de escolha. Porque quando é só um, ou quando enfim, parece que aquele sobrou, e ela tá ficando com o que sobrou. Então, feira tem isso, né? Como uma loja, tem que ter opção de escolha para a pessoa, porque funciona melhor na venda presencial. Capricha na tua banca, né? Deixa uma banca que visualmente chame atenção para quem está passando pela feira, se sentir atraído, atrair o olhar da pessoa na feira. Então, não sei quais são as regras da feira, mas se tu puder, sei lá, faz alguma coisa para enfeitar, bota um balão. Claro que tem que, às vezes a regra da feira é que as bancas sejam padronizadas, aí tu vai ter que expor o teu produto de uma forma mais criativa, sabe? Criando um colorido ou sei lá, algo dentro da tua banquinha ali que possa chamar a atenção. Procura ser criativa, atende todo mundo sorrindo, com muito boa vontade, não fica sentada na cadeira olhando para o celular ou fazendo crochê. Na hora da feira, o nosso objetivo tem que ser interagir com as pessoas que estão ali. Então, às vezes, a pessoa tá passando, tu dá um sorriso pra pessoa e aquilo já faz ela sentir vontade de chegar na tua banca, tá? Então, coisas simples assim. Investir em um expositor legal, olha aí, ó. Então, são coisas que a gente tem que entender, né? Dentro do nosso contexto de produto.
Se tu vai levar os organizadores da cômoda, tenta levar um com os produtos. Ah, vou levar um organizador daquele compridinho, vou colocar fraldas dentro. Vou levar o outro, vou colocar pomadinha, vou colocar algodão. Eu vou ter um kit contextualizado, porque as pessoas vão olhar, vão ver os itens ali e na cabeça delas, o caminho para elas imaginar isso na casa delas se encurta demais, que elas já estão vendo o produto dentro do contexto de uso dele. Faria isso, tá? Dessa forma. Faço carteira de vacina, toalha de banho e fraldinhas. Gostaria de saber se posso agregar romper. Se tu trabalha com a comunicação de artigos para bebê, pode, sem problema nenhum, até uns 2 anos, mais ou menos, assim. Não tem problema nenhum. Agora, o que não dá eu trabalho com a comunicação de enxoval de bebê. Aí eu tenho que deixar só até 6 meses, por exemplo, 2 opções de tamanho. Por causa do momento de compra, por causa da construção de comunicação, por causa do contexto. Mas se tu trabalha com essa comunicação de artigos para bebê, aí pode até uns 2 anos. Aí, claro que tudo tá dentro de um contexto de comunicação que tu vai construindo, porque cada postagem, cada texto, cada vídeo, cada stories tem que fazer parte de um todo. São pequenas peças de um grande quebra-cabeça. A pessoa tem que... Se a pessoa entrar no nosso perfil e começar a consumir o conteúdo, ela tem que entender qual é o contexto daquela comunicação, né? E aí a gente tem que ir sempre ligando as pontas. Por isso que é importante a gente saber o momento de compra, para a gente conseguir em cada postagem que a gente faz, construir esse universo, né, da nossa marca, da comunicação do nosso produto. Vamos lá. Oxi, já passou quase 1 hora? Quero focar minhas vendas na minha cidade. Você acha viável fazer panfleto e distribuir nas casas? Não sei. Talvez se tu pegasse o valor dos panfletos e fizesse um impulsionamento local, talvez tivesse um alcance maior. Por quê? Às vezes o panfleto vai se misturar com a outra correspondência, a pessoa não vai dar muita atenção, às vezes nem vai chegar na mão da pessoa. Não sei se eu faria dessa forma. Porque hoje em dia a gente já tem outro tipo de recurso, né? Talvez eu deixasse, sei lá, no posto de saúde, pedia para deixar no balcãozinho do posto de saúde, conversava com a pessoa responsável ali, ou sei lá, no mercadinho da minha... Porque aqui na minha quadra tem um mercadinho, de repente se eu quisesse que as pessoas daqui, né, assim talvez, porque a pessoa só vai pegar, mas aí tem que fazer uma coisa que chame a atenção. O visual tem que ser bonito. Então, que aí a pessoa só pega se ela tem interesse, sabe? A gente tem que pensar nesses detalhes. Agora, não sei quanto custa, né, essa produção desses panfletos. Se for muito barato, tem que ver se esse panfleto realmente vai chamar a atenção, vai ser aquela coisa que a pessoa vai sentir vontade de olhar. Se não, não vai surtir muito efeito. É que a gente tá bombardeada já, né? Deixa eu olhar aqui. Deixa eu ver. Sabe que agora é obrigatório emitir nota fiscal entre envios interestaduais pelo Melhor Envio? Não sei. E eu uso o Melhor Envio, né? Até agora, de todas as minhas entregas, eu não vi nada. Mudou quando?
Porque assim, gurias, existe uma regra, mas a gente mora no Brasil, infelizmente, as coisas. Infelizmente, não sei, né? Mas o que acontece? Todas as transportadoras, todas, Melhor Envio não, a Gedlog, a Azul, todas as transportadoras. É obrigatório, eles só aceitam envio com declaração de conteúdo até R$1.000. Passando de R$1.000 é obrigatório nota fiscal. Mas eu já fiz envio acima de R$1.000 sem nota fiscal. Porque na hora eles deixam passar, entendeu? Então, assim, tem que ver. Teoricamente, transportadora só poderia transportar com nota fiscal, né? Na última remessa essa semana não foi possível emitir sem nota, daí mandei pela Gedlog. Eu fiz envios essa semana? No início da semana. Já estou perdida quando foi o último envio. Porque assim, tem alguns envios que eu faço ainda sem a nota, né? Por causa... Ainda tô resolvendo meu CNPJ. Por exemplo, eu pela Gedlog e pela Azul, eu consigo enviar normalmente com declaração de conteúdo. Teve uma venda teve duas pela Azul, que foi uma venda de R$1.900 e outra de 2.200, mais ou menos, que essas duas sem conversa, teve que ser com nota fiscal. Aí eu vi pela Azul. Agora, valores menores normalmente eu consigo, mas vamos ver como é que fica. MEI deveria emitir nota? Eu sou MEI. Caso não esteja emitindo, estou sonegando imposto? MEI não tem imposto. MEI não paga imposto. Então não existe sonegação de imposto. MEI MEI é liberado de emissão de nota fiscal para pessoa física. Eles só, exigem que se emita nota fiscal se tu for vender para um outro CNPJ. Mas aí, normalmente, o outro CNPJ vai te pedir nota fiscal, porque sendo venda entre CNPJs, aquele CNPJ que comprou precisa dar entrada na mercadoria no sistema deles. Então, eles vão pedir uma nota fiscal. Mas MEI não tem imposto, MEI não paga imposto. Você acha chato colocar no cartão de visita que o atendimento é só pelo WhatsApp? Por que seria? Coloca Instagram e WhatsApp, né? Tu tá divulgando uma loja física? Não, tu tá divulgando um negócio online, uma loja online. Loja online. Pronto. Tudo, olha, gente, tudo é comunicação. Faço artigos para decoração de quarto. Estou planejando vender roupas até 4 anos. Você acha viável? Se for uma loja física, que tu consiga separar isso em 2 ambientes e tu receba o cliente na tua loja, ok. Loja física é diferente o contexto de uma loja online, de um perfil no Instagram, principalmente de pequenos negócios. Conforme a gente for crescendo, a gente for tendo mais dinheiro para investir, daí também as coisas mudam. Eu falo muito da realidade do nosso negócio, que é um pequeno negócio artesanal. Conforme a gente vai mudando, algumas coisas vão mudando também. Mas imaginando, a nossa realidade, a comunicação vai ficar confusa. A não ser... Bom, deixa eu só ver aqui. Tu faz decoração para quarto de criança nessa mesma faixa de idade? Ou tu faz decoração para quarto de bebê?
Olha, já muda, entendeu? Se eu faço uma comunicação que é decoração para quarto de bebê, muito provavelmente eu estou comunicando com uma mãe que está montando enxoval. Porque é muito difícil a mãe pensar na decoração do quarto do bebê depois que o bebê nasceu. É uma coisa que ela está fazendo lá durante a gestação, na montagem do enxoval. Então, eu estou comunicando com uma mãe que está num momento diferente da outra mãe. Crianças de, sei lá, de 1 ano até 4 anos. A criança já tem outras necessidades, a roupa já vai deixando de servir de um ano para o outro, já é um outro contexto. Sempre tem que imaginar o momento de compra por causa da comunicação, e a comunicação é um dos maiores segredos das vendas. Ai, deixa eu ver aqui. Arte em Família, tu pode perguntar isso lá pra Catarina, tá? No suporte dos vendedores lá. Aqui a gente fica meio fora de contexto. Quero fazer feira. Por favor, tem alguma sugestão de barraca? Não tenho, porque eu não tenho experiência com isso, mas eu acho que se tu der uma pesquisada no Google, se tu começar a visualizar, né, o que tu acha bonito, o que tu não acha bonito, né, começa a pesquisar Pinterest. Não sei se tem feiras, expositor de feira, deve ter, tem tudo lá, mas começa a pesquisar, né, opções de expositores para feiras. Começa a olhar fotos de feiras para ver se tem alguma coisa que te chama a atenção, e tu vai fazendo essas pesquisas. A gente criando o hábito de fazer pesquisas, de buscar referências, a gente começa a construir ali E depende do tipo de produto também. Um expositor para laço de cabelo vai ser muito diferente de um expositor para um kit de quarto. Então, depende também do teu tipo de produto, o que tu quer expor. Vamos ver. Aline, eu não entendi muito bem aqui. Estou pensando em comprar roupinhas nos tamanhos de 1 a 3, porque acabamos que meio que perdendo aqueles clientinhos que já... Tá, mas aí tu trabalha só com roupas? Assim, as roupas se encaixam dentro do teu contexto de que forma? Se tu vai trabalhar com roupas, se tu vai trabalhar com essa comunicação de primeira infância, aí pode ser que se encaixe, é o que a gente já estava falando antes, né? Agora, se eu trabalho... Depende, gurias, da comunicação. Como que esse produto se encaixa na comunicação de vocês? Porque cliente a gente não perde. Eu trabalho só com enxoval de bebê. Só com enxoval. Não é porque os bebês daquelas minhas clientes nasceram que eu perdi aquele cliente. Elas podem voltar a comprar comigo para presentear, elas podem comprar comigo numa outra gestação. E assim, não para de nascer bebê no Brasil, né? Não para. No meio da pandemia, 2022, 2021, estavam nascendo bebês a rodo. Esses bebês que nasceram em 2021 e 2022, eles foram feitos durante a pandemia. Então, nem uma pandemia mundial foi capaz de fazer as pessoas pensarem, peraí, esse é mesmo um momento bom para ter filhos? Não, as pessoas não... Elas seguem fazendo filho, entendeu? Então, não acaba. É um mercado, assim, que está sempre se renovando. Todo ano o mercado se renova. Estou, né, planejando me mudar de cidade. Qual a melhor forma de começar? Bom, quando eu mudei de cidade, porque os 3 primeiros anos do meu ateliê foram em Caxias do Sul, e 3 anos, quando eu tinha o ateliê, uns 3 anos, eu me mudei voltei para minha cidade, né? E aí interior, e aí lá em Caxias era muito mais fácil de vender, digamos assim. Só que eu já sabia, eu já estava planejando essa... Tem um bebê da pandemia aqui em casa ali, ó. Nem na pandemia as pessoas param de fazer filho, gente. Muito bom. Mais tempo em casa, né? Bom, vamos lá. A minha também nasceu.
Vocês, hein? Viu só como eu tô sabendo? É o meu mercado, né? É o meu mercado, eu tenho que estudar o comportamento do meu mercado. Eu tenho que saber o que passa na cabeça do meu mercado. Ai, olha ali, ó, quanto bebê da pandemia aí. Vocês são demais. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu? O que eu tava falando? Deixa eu ler a pergunta de novo. O que aconteceu? Eu já tava planejando, já sabia que eu ia voltar. Eu tava dentro de uma estratégia de eu vou mudar pra minha cidade. Aí, quando eu comecei a saber a data mesmo que eu ia mudar, uns 2 meses antes eu comecei a divulgar em todos os grupos do Facebook. Aí eu entrei nos grupos do Facebook e comecei a divulgar. Por que eu comecei a divulgar antes, uns 2 meses antes? Porque eu sei, gurias, eu conheço o processo de vendas. Eu sei que não vai ser a primeira vez que a pessoa vai bater o olho numa foto minha, no meu produto, que ela já vai querer comprar de mim. Ela precisa receber aquilo com bastante repetição. Então, uns 2 meses antes de mudar para aquela cidade, para voltar para minha cidade, eu comecei a divulgar em todos os grupos do Facebook. Divulgar diariamente, igual eu fazia nos outros. Aos pouquinhos começou a aparecer vendas e eu mandava pelo correio. E aí, óbvio, naquele primeiro momento, eu cobrava assim, tipo, metade do valor do frete e a outra metade eu absorvia na minha margem de lucro, porque qual era a minha intenção? Abrir mercado. Então eu tinha uma intenção, a minha estratégia, né? Eu estava fazendo as coisas de forma intencional. Então, porque daí, conforme eu ia enviando, eu já podia marcar a pessoa, aqui a compra da cliente tal, lá dentro dos grupos mesmo, para as outras pessoas verem que eu já estava vendendo. Então, quando eu mudei para cá de volta, eu já tinha encomenda na minha agenda. E aí foi só dar continuidade para o trabalho que eu estava fazendo. Agora, tem que chegar no lugar e divulgar, começar a divulgar. Divulgação, gente. Não fiquem se prendendo de eu vou postar uma vez por dia no Instagram e a mágica vai acontecer. Divulga, assim, claro, vai chegar um momento do teu negócio que postar uma vez por dia no Instagram vai ser muito mais do que suficiente para tu lotar a tua agenda. Que daqui a pouco tu vai ter que pensar em postar uma vez a cada, assim, um dia sim, um dia não. Mas aí depende do teu momento de negócio. Se tu ainda não tem agenda muito lotada, se tu ainda não tem esse movimento, tem que fazer tudo que está ao teu alcance. Essa foi a minha experiência. Foi assim que eu mudei de cidade e garanti que eu ia continuar tendo vendas. Mas aí chegando na cidade, faz networking. Começa a fazer networking. Ai, meu Deus, vocês me fazem umas perguntas que eu fico pensando assim, como é que eu vou responder? Qual a dica para mêsversário? Não sei qual é o teu produto. Não sei, roupinha para mêsversário? Se eu fizesse roupinha para mêsversário, eu ia contar a história, mas contar a história toda semana eu ia contar porque tu pega no emocional da pessoa, entendeu? Por que é importante registrar o mêsversário? Por que isso virou uma tradição cultural agora que as famílias estão fazendo isso? A criança vai crescer depois, vai ter aquele registro de todo o primeiro ano dela. Por que se faz isso? Contar a história dos temas, sabe? Contextualizar, trazer... E eu faria os pacotes. Eu faria pacotes de 12 meses. Que a pessoa pode já parcelar o valor total do cartão e ficar pagando todo mês, mas ela já se compromete. Tu tem uma entrada no teu caixa legal para conseguir dar um giro. Não sei mais que tipo de dica. É pouco espaço na caixinha, eu entendo. Mas aqui eu também vou me virando, né? Olha, já estamos aqui há 1 hora respondendo perguntas. Vou ler aqui um pouquinho os comentários de vocês. Assim, passou muito comentário. Se vocês quiserem que eu leia, coloca de novo para mim, por favor. Deixa eu ver. Vocês estão batendo papo, né? Aqui na minha cidade também vendo muito pelo grupo do Face. Foi assim que eu
Fiz a questão da entrada. Meu público é local e cidade vizinha tem gente que quer pagar na entrega. É só dizer que não. Tu vai dizer que não algumas vezes. Constrói essa comunicação. Gente, a gente tem um espaço maravilhoso que é o Instagram. Pra gente construir a nossa comunicação. Quantas vezes as pessoas me vêm falando sobre a minha forma de pagamento no Instagram? Eu apareço nos stories falando sobre isso, eu faço postagens falando sobre isso, mas não é aquela postagem chata institucional como se eu fosse uma grande empresa. Não. É dizer, ir lá nos stories dizer, para você conseguir fazer uma encomenda comigo aqui no ateliê, a gente pede um pagamento do sinal, que é para garantir a tua data na agenda, né? Por causa do fluxo de pedidos e por ser também um produto personalizado. Então, faz o pagamento do sinal, a gente reserva a tua data, já entra na agenda de produção. Então, falar para as pessoas, a gente quer que as pessoas saibam as coisas que a gente não diz. A gente não se expressa, né? Aí, às vezes, a pessoa nunca nos viu, chega lá, tem que dar entrada, não viu isso em lugar nenhum, sabe? Não tem um ambiente que envolva ela dentro do posicionamento do nosso trabalho. Então a gente tem que se expressar mais, né, na nossa comunicação. Sou cliente e quero ficar... Sou CLT. Ai, essa linguagem da internet entra na cabeça da gente, né? Sou CLT e quero ficar só em fraldas personalizadas. Enquanto for renda extra, é legal. Mas depois, quando for só o teu trabalho, só fraldas vai te limitar bastante, principalmente na questão de ticket médio, né? Uma hora passa voando quando te ouvimos. Ah, que legal. Que bom que não é chato, né? Se fosse chato, meu Deus do céu, já tinha abandonado a live no meio. Fiz uma cabaninha para expor de forma gratuita só pela publi, num café show da minha cidade. Ontem ela me procurou e quis comprar. Fiquei muito feliz. Muito bom, parabéns, isso aí. Estamos nesse momento de novo, né? Vocês venham comigo. E muitas de vocês me deem dicas. Vamos explorar mais o lugar, a região onde a gente mora. A gente está só sentada na frente da máquina e no celular, achando que ninguém na nossa cidade valoriza, ninguém na nossa cidade compra, mas a gente está dentro do nosso ateliê, olhando para o celular e pensando isso, né? Que lá fora não tem ninguém que compra, que ninguém que valoriza, ninguém que não sei o que. Não é legal falar que sinal é para compra de material, né? Eu digo que o meu modo de trabalhar é com sinal ou pedido no cartão. Depende. Por exemplo, eu quando trabalhava com personalizado, mas personalizado mesmo, assim, tanto é que eu não tinha nem estoque de tecido em casa. A pessoa escolhia o estampado, a combinação, escolhia o aviamento, escolhia tudo. Não vejo problema nenhum nesse caso falar que vou fazer a compra do material com pagamento do sinal, principalmente porque meu negócio é pequeno. Mas aí tudo depende do contexto. Assim, a nossa comunicação ela não pode ser aleatória, ela não pode ser desconectada, a pessoa nem entender o que a gente está falando, sabe? A gente tem que construir esse contexto na nossa comunicação. O melhor podcast. Faça podcasts. Ah, meu Deus do céu, não sei nem por onde começar. Ai, deixa eu ver. Acho que é isso, gente. Oh, rendeu, hein? Fiquei muito feliz com a participação de todos vocês. Teve muitas perguntas, não fiquei aqui sem saber o que falar, porque na sexta-feira não vai ter tema, né? Um tema, assim, que vai me guiar para poder voltar o raciocínio para o tema. Então, é importante a participação de vocês para que a gente consiga passar uma hora conversando. Então é isso, gurias. Eu, assim, ó, acompanho os stories. Deixa eu contar pra vocês. Amanhã eu vou pra feira, né? Tá aqui o meu cartão. Sou Carla Noronha, tá aqui o meu cartão.
Não é uma feira, desculpa, é um congresso. Vai ter uma feira em anexo, mas é um congresso de mulheres empresárias, não, mulheres de negócios da Zona Sul, que eu moro na Zona Sul do Rio Grande do Sul, então é um congresso... até vai ter algumas palestrantes que vêm de Porto Alegre, mas é daqui da região, né? E aí vou lá fazer meu networking, começar meu networking. E aí eu vou mostrar para vocês tudo que estiver rolando, acompanhem os stories. Vai ser minha primeira experiência de networking e a primeira de muitas, porque vocês vão ver o ano que vem gurias, tô aqui, não sei o que, tô fazendo, vocês vão ver. Vamos sair, vamos explorar o digital como ele precisa ser explorado, inclusive potencializar a nossa divulgação local e o nosso networking local vai ajudar muito no digital, mas vamos usar as duas coisas da melhor forma possível, o online e o offline. O offline se transforma em online uns trechinhos deles, né? Então é isso, claro que vou acompanhar. Assim, Deus me ajude. Então eu vou, claro que eu vou compartilhando com vocês, tá bom, gurias? Um beijo, um bom final de semana, acompanhe os stories no final de semana, porque amanhã eu vou passar o dia lá, que começa às 8h30 da manhã, eu vou ir às 8h30 para já chegar no coffee, né? Pra aproveitar o coffee, conhecer as pessoas, e vai até a noite, início da noite. E aí depois, né, talvez no domingo eu abro uma caixinha de perguntas pra gente conversar, tá bom? No grupo, será que foi, Thay? Porque se foi privado, às vezes é mais difícil de eu conseguir ver, porque me lota, né? Eu dou sempre preferência eu dou sempre prioridade pro grupo, né? Por causa disso, já até fixei os grupos, porque entra outras mensagens e acabo não vendo. Boa sexta-feira, né? E bom final de semana para todas nós. Um beijo. A gente vai se falando nos stories, mas até segunda-feira de novo aqui às 8h da manhã. Um beijo, gurias.